Olá, oitavo ano, vamos dar início ao nosso estudo sobre o capítulo 1, no qual nós iremos tratar sobre o segundo reinado. Então, lá na apostila de vocês, na página 1, vocês vão dar início a esse tema. Bom, e aí nós iniciamos falando que Dom Pedro II nasceu no Rio de Janeiro em dezembro de 1825 e que vem a falecer em Paris em 1891, né? Que foi o segundo e último imperador do Brasil e que reinou durante 58 anos. E aí a gente vai tentar entender a trajetória que leva Dom Pedro ao poder. A ideia de se antecipar a subida de Dom Pedro ao trono, originalmente prevista pela Constituição para 1843, né, quando ele completaria 18 anos, era assim um segredo de polichinelo. Porque já em 1835 já se comentava abertamente a necessária coroação do imperador. Mas foi em 1840, com a criação do Clube da Maioridade, que esse projeto toma forma, né? Os deputados liberais contrários à regência de Araújo Lima vão ao Senado e exigem a posse antecipada de Pedro de Alcântara, né? É assim, e a gente pensar, né, que diante de várias rebeliões regenciais, dos projetos republicanos, da radicalização da situação, se reforça uma saída simbólica que era sustentada num sistema de governo monárquico e liderado pela região centro-sul do país. Então, só o monarca poderia garantir um poder centralizado e de representação nacional. Bom, então, como que se dá esse golpe da maioridade, né? Então, como eu falei inicialmente, durante a regência de Araújo Lima, os regressistas, eles organizaram o Partido Conservador e seus opositores, né, os progressistas, formaram o Partido Liberal. Esses foram os dois grandes partidos políticos do Império Brasileiro. Bom, os progressistas ou conservadores aprovaram a Lei de Interpretação do Ato Adicional de 1840, que fortalecia o poder central e reduzia o poder das províncias. Temendo que os conservadores conseguissem, com as suas reformas centralizadoras, os liberais começaram a dizer que só o imperador poderia salvar a nação da desordem. Mas, como na época ele só tinha 14 anos de idade, era preciso antecipar essa maioridade do jovem Pedro. Então, para isso, os liberais lançaram uma campanha divulgando a ideia, a campanha pela maioridade tinha que acontecer de qualquer jeito, né? E eles criaram até uma quadrinha que dizia assim, ó: queremos Dom Pedro II, embora não tenha idade, a nação dispensa a lei e viva a maioridade. Ou seja, havia, né, uma propaganda favorável à antecipação da maioridade. E isso foi ganhando também o apoio de conservadores e passou a ser vista como uma forma de salvar, né, abrindo aspas aqui, salvar a nação. E em julho de 1840, a campanha foi vitoriosa e com 15 anos incompletos, Dom Pedro II foi aclamado imperador do Brasil e o episódio ficou conhecido como o golpe da maioridade e deu início ao que nós nomeamos de segundo reinado. Bom, a partir daí, muitos desdobramentos vão ocorrer. E eu sugiro que vocês façam uma leitura bem detalhada da página 1
porque vem dando um passo a passo de tudo isso que eu descrevi para vocês, né? Dom Pedro II tinha algumas características, né? Ele impôs com firmeza a abolição da escravidão, apesar da oposição, né? Daqueles que se beneficiavam, né? Escravizando os negros. E foi, assim, uma pessoa com muita vontade de aprender, né? Que patrocinou muito, apoiava por demais o conhecimento, a cultura, as ciências, e ele foi ganhando o respeito e admiração de seus contemporâneos da época, de homens estudiosos, né, e que apreciavam o saber, né, como Grambel, Charles Darwin, Victor Hugo, enfim, e tantos outros. Nós vamos dar mais detalhes ainda sobre a política e a violência, as fraudes no Império, mais à frente um pouco. Dentro deste capítulo 1, eu gostaria de chamar a atenção para a Guerra do Prata, a Guerra do Uruguai e a Guerra do Paraguai. A Guerra do Prata, né, também conhecida como Guerra contra Oribe Rosas, né, que foi o resultado da longa disputa entre Argentina e Brasil, né, pela hegemonia na região do Rio da Prata, e o rio tinha um grande valor, porque servia para escoar as mercadorias, daí a disputa, né? Essa guerra ela foi travada no Uruguai, o Rio da Prata, Nordeste, e Nordeste argentino, né? De agosto de 1851 até 1852. Ela termina com a vitória aliada na Batalha do Monte Caseiros, que estabeleceu a hegemonia brasileira nessa região, na região do Prata, né? E vai gerar uma estabilidade política e econômica para o Império Brasileiro. Mais à frente, isso em 1851, já em 1864, a gente já vai se deparar com a Guerra do Uruguai. Foi assim, um confronto relativamente curto, né? No Uruguai, os dois partidos políticos que lutavam entre si, né? O presidente Uruguai, o que vai acontecer com ele? Atanásio Aguirre, né? Ele não consegue controlar esse conflito, não consegue dominar os levantes que ocorriam. Isso levou ao assassinato de brasileiros e de saque nas suas propriedades que os brasileiros possuíam lá no Uruguai, né? Bom, em dezembro, o Império Brasileiro que faz? Manda tropas para invadir o Uruguai, vai por terra, vai por mar, e a gente vai ter estabelecida a Guerra do Uruguai. As tropas brasileiras por terra, nós tivemos o comando à frente, o general Mena Barreto, e por mar, o almirante Tamandaré. Ainda também em 1864, a gente vai ter a Guerra do Paraguai, que está especificada aí na página 3, e que será objeto de pesquisa de vocês. Então, como atividade do Evolutiva 1, vai ficar uma pesquisa sobre a Guerra do Paraguai. Podem se utilizar do conteúdo da apostila, na página 3, e podem também se utilizar de outras fontes. Gostaria que vocês incluíssem as fontes pesquisadas no trabalho de vocês. Como atividade de casa, eu vou deixar o exercício de verso número 1, do exercício 1 ao 32. Isso está lá na página 3 e 4, ok? Um ótimo estudo para vocês.